vamos dar início à apresentação do nosso trabalho de conclusão do curso. Meu nome é Alvo, como vocês já sabem, Jéssica e Adriele, minhas colegas, orientados por Priscila, professora Priscila, e o tema é a doença periodontal como fator de risco para a pneumonia nosocomial em unidade de terapia intensiva. A fim de dar uma introdução sobre o assunto, nós temos a saúde bucal. Tem que ficar lá perto do computador. Ela vai passar ali. Acho que é noção. A fim de dar uma introdução sobre o assunto, nós temos a saúde bucal afetando e sendo afetada sobre a saúde geral do paciente. Temos que dar uma ênfase, um foco na conscientização de algumas pessoas que veem a saúde bucal somente como dentes. E sabemos que não é assim. A saúde bucal, ela interfere em várias condições sistêmicas do ser humano. Estudos mostram que dentre essas condições sistêmicas estão as condições respiratórias, como por exemplo a pneumonia nosocomial, que tem um alto índice de mortalidade e morbidade entre crianças e adultos, segundo a OMS. Falando de pacientes hospitalizados, internados em unidade de terapia intensiva, temos aqueles com as condições respiratórias graves, que são submetidos, que fazem falta ser submetidos à ventilação mecânica, e essa ação de submeter à ventilação mecânica, ela causa uma grande quantidade um índice alto de pacientes com pneumonia nosocomial e, consequentemente, com mortalidade alta também. Falando da microbiologia da pneumonia nosocomial, nós temos uma grande maioria de micro-organismos gram-negativos e aeróbicos e anaeróbicos. Esses micro-organismos, eles são os mesmos micro-organismos que são encontrados no nível subgengival de pacientes internados com doença periodontal ativa. Dentre eles, nós encontramos a Pheromonas e o Aggregate-Bacter, que eles induzem a produção de mediadores inflamatórios e enzimas destrutivas teciduais. Além disso, os pacientes internados, hospitalizados, eles quando são submetidos à intubação, ocorre um processo de aspiração desses micro-organismos, e essa aspiração, elas atuam e influenciam na imunidade do paciente. Essa imunidade do paciente, ela já está bastante fragilizada, porque os pacientes já estão em UTI, internados em UTI, e tem a imunidade já afetada e reduzida. Então, esse trabalho tem como seu principal objetivo analisar a doença periodontal como fator de risco para a pneumonia nosocomial em unidade de terapia intensiva. Os objetivos secundários é apresentar a pneumonia nosocomial em pacientes com doença periodontal, verificar a relação de micro-organismos em comum entre essas duas doenças e avaliar o protocolo de higienização durante a intubação e todo o período que o paciente está internado na UTI.
A metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica, qualitativa, de cunho analítico, baseada em livros, sites, base de dados, tem como descritores, né, para pesquisa, palavras-chave, doenças periodontais, pneumonia associada à assistência à saúde, unidade de terapia intensiva. Então, a fim de tornar o trabalho mais recente possível, foi utilizado um lapso temporal de 10 anos, entre 2003 e 2023, porém esse protocolo foi quebrado para a inclusão de 2 obras científicas que foram consideradas importantes para a construção deste trabalho, uma de 1977 e uma de 2007. E após a triagem, foi considerado 53 publicações que têm afinidade, que têm tudo a ver com este tema. Então, é importante falar sobre um desses descritores, né? Sobre a doença periodontal, que é a inflamação dos tecidos de suporte do dente, ou seja, o periodonto. Então, essa inflamação, geralmente, ela apresenta sinais e sintomas de acordo com a gravidade da doença. Do mais leve, pode ser considerada a gengivite, no qual o paciente já relata um sangramento na gengiva, após eu passar o fio, para descoloração. Pode ser também outro tipo de sinal, como presença de bolsa com secreção purulenta, recessão gengival, mobilidade dentária e, no caso já da periodontite, e nos seus casos mais graves, já tem outros sintomas, como por exemplo febre, mal-estar, como é o caso da gengivite, periodontite e ulcerativa necrosante. Então, o seu fator etiológico pode ser considerado o biofilme, né? A presença do acúmulo do biofilme na região cervical ou até mesmo subgengival, causado pela falta de higienização ou pela má higienização. E a interação entre os produtos, né? A doença periodontal se dá pela interação do produto do micro-organismo do biofilme e a resposta imunológica do hospedeiro. A doença periodontal é predominantemente de microbiologia de micro-organismos gram-negativos. É importante salientar que a infecção, né, periodontal, ela tem uma grande predisposição de ser disseminada para todo o organismo, né? Pode ser considerada também uma doença silenciosa até que ela venha se manifestar com uma situação mais grave da doença, onde já vem ter perda de tecido, né? Então o paciente geralmente não procura o dentista, né? No estágio inicial da doença periodontal, ele já vem procurar o dentista quando já está mais agravada a situação, quando já está com mobilidade dental, aí ele começa a perceber que existe algo ali errado na cavidade oral. Então, tanto os pacientes quanto alguns profissionais da área de saúde, eles não reconhecem a potência que há de infecção na cavidade oral. Então, a doença periodontal, ela pode ter uma predisposição em pacientes que possuem alguma condição sistêmica e também pode exacerbar essa condição sistêmica de pacientes que já possuem alguma comorbidade. Felizmente, a doença periodontal é um fator de risco facilmente modificável, pois é possível diagnosticar precocemente, prescrição, tratamento. Tratamento e a manutenção da doença, né? Desde do diagnóstico até o tratamento. Outra ponto importante são as unidades de terapia intensiva, que é uma área hospitalar, uma área hospitalar destinada a pacientes que precisam de um cuidado mais específico, de uma atenção mais específica, de recursos voltados para algum tipo de atendimento. Logo, ela é difícil, né, de ser encontrada. Geralmente, os leitos de UTI eles estão presentes em hospitais de grande porte, hospitais de referência. E para o paciente ser transferido para uma UTI, da entrada em uma UTI, ser admitido, é através de um regulamento. Então, tem um formulário, o médico lá ele considera que o paciente precisa de ir para a UTI e faz essa solicitação. E ainda sabendo que o paciente na UTI precisa de um tratamento de forma integral, é possível se deparar com a assistência à saúde bucal lá do paciente na UTI deficiente ou até mesmo inapropriada, né? É possível também se deparar com hospitais que não possuem o cirurgião dentista fazendo parte da equipe multidisciplinar, porém também quando ele está presente pode trabalhar de forma irregular
ou despadronizada, infelizmente. Aqui está um exemplo do formulário de solicitação de vaga para admissão em UTI, quais são os dados do paciente, o motivo da solicitação, e é assinado pelo médico, data e hora. O último descritor utilizado, né, finalizando essa parte realmente da revisão bibliográfica desse trabalho, foi a pneumonia nosocomial, que é uma infecção do tecido funcional do pulmão. Esse tecido funcional, chamado de parênquima pulmonar, ele é responsável pela troca de gases com a corrente sanguínea, exemplo do oxigênio, e ela é desenvolvida 48 horas após a internação e hospitalização do indivíduo. Os sinais e sintomas, eles são muito variados, né, mas eles iniciam com um sintoma muito comum de um quadro infeccioso, que é a febre. E uma característica dessa infecção, dessa doença, é que todos os sintomas dela, eles progridem rapidamente. Então, o paciente, após a contaminação, ele brevemente desenvolve uma febre, seguida de uma tosse, seguida rapidamente de uma tosse com secreção e, consequentemente, uma dificuldade respiratória. Na maioria dos casos da pneumonia nosocomial, esse paciente ele necessita ser submetido a algum tipo de ventilação, seja ela a ventilação mecânica invasiva, que é através da intubação, ou aquela ventilação que é chamada de ventilação não invasiva, que é com a máscara de oxigênio. Os micro-organismos são predominantemente gram-negativos, aeróbios e anaeróbios, sendo os anaeróbios associados ao biofilme bucal. É possível encontrar micro-organismos gram-negativos anaeróbios, associados ao biofilme, o mesmo tipo de micro-organismo, e essa é uma doença que, de acordo com a Anvisa, tem uma alta taxa de contaminação e de letalidade. Partindo para a discussão do trabalho, né, que visa responder os objetivos propostos, sendo o primeiro deles a associação entre as duas doenças, os estudiosos, né, os estudos, eles nos mostraram que a contaminação pela pneumonia nosocomial se dá devido à contaminação do trato respiratório inferior, que, como o Aldo falou, é a região de brônquios, bronquíolos e pulmões, por patógenos respiratórios e periodontais. Esses patógenos, eles têm algumas portas de entrada, e dentre elas está a aspiração da secreção da orofaringe. A orofaringe é essa parte sinalizada na imagem de azul, e esse conjunto ele acaba favorecendo para a falência do sistema imune do hospedeiro, que, como o Aldo falou também, já está defasado e debilitado, uma vez que a gente está falando do público-alvo, foram pacientes hospitalizados em UTI. Quando feito um estudo de cultura, a fim de diagnosticar quais são os micro-organismos ali presentes, dentre todos os micro-organismos foram encontrados Streptococcus pneumoniae, Streptococcus aureus, Pseudonoma aeruginosa, a conhecidíssima Candida albicans e a Porphyronoma gingivalis. A boca do indivíduo, a nossa boca, ela é a parte do nosso corpo que abriga a maioria dos micro-organismos de toda a constituição corpórea. Esses mesmos micro-organismos que foram encontrados em estudos de cultura da pneumonia nosocomial, eles estão presentes 70% no biofilme do hospedeiro e 60% na saburra lingual. Esses micro-organismos, eles têm como características próprias e das enzimas que eles produzem, invadir e destruir tecidos. Então, isso também interfere diretamente na resposta imunológica do hospedeiro, que já está debilitado. Apesar da UTI, ela ter como proposta e conceito uma assistência integral àquele indivíduo, imagens como essas são comumente encontradas ali dentro. Essas duas imagens se referem a dois pacientes, né, a condição de saúde bucal de dois pacientes que estão internados na UTI com diagnóstico de pneumonia nosocomial. Na primeira imagem, a gente consegue ver visualmente uma doença periodontal ativa ali, a gengiva visivelmente inflamada, grande quantidade de tártaro. Na segunda imagem, a saburra lingual, que já tomou, né, praticamente a língua toda desse paciente, já que quando a gente olha, a gente só vê a saburra nessa coloração branca destacável. E mesmo com os estudos que relacionam a doença periodontal com diversas condições sistêmicas, dentre elas a pneumonia nosocomial, a doença periodontal ela ainda é a todo momento negligenciada, desde o momento que esse paciente ele é admitido. Felizmente, as medidas preventivas e clínicas associadas à higiene bucal desses pacientes, eles têm um alto potencial
na prevenção, no controle, de fato, da pneumonia nosocomial. É enfrentado, frente a isso, né, a ausência de profissionais capacitados nas unidades de terapia intensiva, mesmo com a odontologia adquirindo uma nova responsabilidade frente a isso. Então, visando isso, foram realizados alguns estudos, a exemplo do estudo de Bloom em 2018 e De Luca em 2017, que objetiva mostrar os resultados da clorexidina 0,12%, que é um polutório bucal de amplo espectro bacteriano, e os ótimos resultados que ela pode trazer quando associada à higiene bucal de forma correta. Então, os resultados eles são muito promissores, eles são de fato alcançados quando utilizado de forma padronizada, sempre associada a uma remoção mecânica prévia daquele biofilme, que pode ser realizado inclusive com escovas dentais descartáveis. E para que isso seja cada vez mais acessado mesmo, de fato, é necessário que o uso dos recursos que tem disponíveis nos hospitais, eles sejam utilizados de forma correta. E também que sejam adquiridos alguns recursos necessários para que essa higienização ela seja cada vez mais efetiva. A exemplo dessa imagem, esse paciente é o mesmo paciente da foto anterior da saburra lingual. É um paciente que está com diagnóstico de pneumonia e ele foi submetido à ventilação mecânica. Então, o acesso à cavidade bucal desse paciente, ele já tem uma dificuldade, né? O paciente tem uma abertura de boca limitada, de difícil acesso, de difícil iluminação. Então, para que fosse mais efetiva, foi necessário que um outro recurso, né, um tipo de recurso odontológico mesmo, fosse adquirido, que nesse caso foi o Spandex. A presença do cirurgião dentista na UTI, ele amplifica essa questão de saúde bucal, leva a um outro nível. Até na facilidade, né, para que sejam adquiridos os recursos necessários, adequados, até tudo que ele pode fazer ali dentro. Então, ele dentro do âmbito hospitalar, ele está apto a realizar as raspagens, ele está apto a utilizar anestésico local, se for preciso. As raspagens podem ser realizadas por sextantes, por sessões, respeitando a individualidade e a condição sistêmica daquele paciente, mas para que tudo isso seja de fato alcançado, ele precisa compor a equipe multidisciplinar de saúde. O Ministério da Saúde, no site do Ministério da Saúde, foi possível obter alguns dados. Nesse caso, foram dados de morbidade hospitalar do SUS, aqui no estado da Bahia, no ano de 2023, causados pela pneumonia. Então, em janeiro desse ano, houveram 1.999 mortos pela pneumonia no estado da Bahia. O dado mais recente é o dado do mês de julho, onde a gente se depara com 3.359 vítimas da pneumonia. Então, o número, além de não reduzir, ele quase duplicou. Então, fica mais que claro que a pneumonia é uma questão de saúde pública, que é merecedora de toda a atenção e de todos os estudos que visem, de fato, controlar essa doença. A AMIB, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, ela tem um protocolo operacional padrão que ela aborda que o cirurgião dentista, compondo a equipe multidisciplinar na UTI, ele tem algumas responsabilidades. A principal delas é realizar a avaliação inicial da cavidade bucal na admissão do paciente. Então, um hospital que não possua um cirurgião dentista compondo a UTI, todas essas etapas, elas não vão ser cumpridas ou vão ser cumpridas de forma inadequada. Então, os pacientes eles precisam ser avaliados pelo dentista em até 24 horas após a admissão. O cirurgião dentista tem que, inclusive, adequar a cavidade bucal para receber a higiene bucal padrão do hospital. No caso do paciente mesmo que estava com muito tártaro, se ele tivesse sido passado por um cirurgião dentista de UTI, esse cirurgião dentista teria que adequar a cavidade bucal dele, porque apenas passar clorexidina, mesmo de forma padrão, não atingiria os resultados esperados. Após isso, orientar e treinar a equipe que irá realizar os procedimentos de higiene bucal no paciente. Os estudos mostraram que quando a higiene bucal ela é realizada de forma despadronizada, os mesmos micro-organismos que antecedem o momento da higienização seguem presentes após a higienização, então ela se mostra ineficiente.
Pensando nisso, foi elaborada uma proposta de protocolo operacional que aborda todos os pacientes hospitalizados. Então, vale lembrar que um paciente hospitalizado, ele já obedece o primeiro critério de vir a se tornar um paciente de pneumonia nosocomial, que é estar ali dentro. Então, esse protocolo que foi elaborado aborda os pacientes que estão hospitalizados, que andam, tomam banho e se alimentam sozinhos, onde a higiene oral ela tem que ser feita com a devida orientação e fiscalização das equipes, até os pacientes que estão acamados de forma contínua, onde a higiene é realizada no leito, a alimentação é feita por tubo ou nutrição parenteral, e essa higienização tem que ser realizada pela equipe médica responsável. As considerações finais do trabalho, mostraram que, com o aumento da higiene bucal de forma padronizada, com a presença do cirurgião dentista, houve um controle e redução da doença periodontal e, consequentemente, uma redução também dos casos de pneumonia nosocomial. A higienização, ela precisa acompanhar o paciente durante todo o período de hospitalização do mesmo, principalmente no momento que antecede a intubação, sempre que possível, porque quando não realizada, essa higienização prévia, o tubo endotraqueal, poucas horas após a instalação, já mostrava patógenos respiratórios, tanto na parte interna, que é essa parte mais voltada para a área pulmonar mesmo, quanto na parte externa, que é essa parte aqui da cavidade bucal. A implementação padronizada de um protocolo rígido, a importância que tem que o cirurgião dentista preencha de fato esse espaço, e novos estudos com amostras maiores, eles seguem sendo necessários para confirmar, consolidar e fundamentar esta relação. Essas foram todas as nossas referências, e nessa etapa de conclusão mesmo, a gente optou por finalizar a apresentação com um versículo bíblico que a gente consegue encontrar na Bíblia, no livro de Filipenses, que fala que é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar de acordo com a vontade dele. Obrigada. Ô, pronto, tem a misericórdia, eu tenho uma filha para criar.